Nesse vídeo eu vou fazer uma análise da final do Masters de Roma, em que o Medvedev ganhou do Rune para ganhar o primeiro Masters dele na carreira na quadra de saibro. Eu quero passar uma lição para vocês que a gente pode aprender com o Medvedev. No tênis, quando a gente deve atacar e quando a gente deve se defender, o Medvedev é um jogador que faz as duas coisas muito bem. Então, alguns pontos ele vai para ataque, em outros ele dá uma segurada e decide se defender um pouco mais. Quando é que ele faz uma coisa, quando é que ele faz outra, é isso que eu quero passar para vocês. Antes de ir para o vídeo, só comenta aqui embaixo se você acha que com esse título o Medvedev finalmente aprendeu a jogar no saibro e é um dos favoritos para ganhar Roland Garros. E se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos que eu vou fazer de Roland Garros 2023. Bora aí! Beleza, então a lição que eu quero ensinar para vocês hoje é, no tênis, quando você deve atacar e quando você quer defender. E a palavra-chave para responder essa pergunta é responsabilidade. Geralmente a regra do dedão é, quando a responsabilidade está do seu lado, você deve ir para o ataque. E quando a responsabilidade está do outro lado, você deve esperar e deixar o seu adversário vir. Vamos mostrar aqui como o Medvedev usa essa regra para escolher suas estratégias ponto a ponto. Começando aqui, já com o set point do primeiro set. 6-5 para o Medvedev, set point com o Rune sacando. A responsabilidade aqui está do lado do Rune, né? Ele é quem está sacando, o set point é contra ele, é ele que tem a responsabilidade de ficar nesse game e ficar no set. Sabendo disso, o Medvedev, que é esperto, vai para uma estratégia mais segura. Bolas altas, na esquerda, com grande margem de erro, dando a bola para o Rune, até o Rune escolher uma jogada ruim, ir para um drop shot mal feito, que aí sim o Medvedev vem, entra na bola e fecha o primeiro set. Deu a responsabilidade para o outro lado. Agora a situação se inverteu, a responsabilidade está do lado do Medvedev. Já estamos no segundo set, o Medvedev perdendo de 2-0, Medvedev sacando, perdendo de 2-0, mas aqui com um game point para fechar esse game e fazer 2-1. Para o Medvedev seria um desastre perder esse game aqui e deixar o Rune abrir 3-0. Então a responsabilidade é dele de fechar esse game. Sabendo disso, o Medvedev vai para um saque colocando toda a força dele. Ele sabe que se depender do Rune ele vai ficar recebendo bola. Então ele precisa assumir esse risco. Isso aqui é um ponto gravado no nível de quadra, né, o court level. A gente vê o Medvedev indo para um saque muito forte e uma forehand para fechar esse game. Situação ao contrário de novo. Dessa vez, responsabilidade do lado do Rune. 2-1 para o Rune, sacando, porém com 15-40 para ter que virar. A responsabilidade aqui é toda dele. Afinal, o jogo estava 2-0 para ele, né, o segundo set. Ele viu o Medvedev fazer 2-1. Se ele deixar o Medvedev empatar em 2-2 aqui, o momento da partida vira completamente para o lado do Medvedev. Então o Rune tem a responsabilidade de ganhar esse game importantíssimo para continuar uma quebra na frente, abrir 3-1 e continuar aí com uma vantagem sobre o Medvedev no segundo set. O Medvedev, de novo, sabendo que a responsabilidade está do lado do Rune, decide ir para uma tática mais defensiva e dá a bola para ele, esperando o Rune tomar a iniciativa. É isso que acontece, o Rune recebe algumas bolas, o Medvedev vai jogando seguro, com grande margem de erro, até o Rune subir para a rede e o Medvedev ir para uma passada, só quando ele tem uma grande oportunidade. Aí ele consegue quebrar o saque do Rune e empatar essa partida aqui, o segundo set, em 2-2. E por fim, responsabilidade aqui do lado do Medvedev, aqui no último clipe que eu estou trazendo para vocês. 5-5 no segundo set, Medvedev sacando com uma vantagem para o outro lado. Breakpoint para o Rune para fazer 6-5 e poder sacar para ganhar o segundo set. Se você assistiu a partida, viu que o Medvedev não estava indo para um saque full power em todos os pontos, ele estava indo para um 80%, 90% da força. Mas nessa situação aqui, a responsabilidade é toda dele de virar esse game. Então ele decide assumir o risco, vai sim para o 100%, até uns 110% no saque dele. Ele precisa desse ponto, precisa acabar com esse breakpoint do Rune para continuar nesse game que é tão importante para ele. Não só ele vai para um ponto sacando full power, como ele vai para 2 seguidos. O que era uma vantagem, o breakpoint para o Rune acaba virando uma vantagem em favor do Medvedev.
2 saques para virar esse game e por fim até fechar e conseguir o 6-5 tão importante. Então, para fechar o vídeo, qual que é a lição que fica pra gente? Claro que essa regra, ela não é uma regra extremamente rígida, né? Varia de jogador para jogador, cada jogador tem seu estilo, tem gente que gosta de atacar mais, gente que gosta de defender mais, mas se você é um cara equilibrado, que sabe atacar e sabe defender, geralmente a melhor escolha é atacar quando a responsabilidade está do seu lado e se defender quando a responsabilidade está do outro lado. Foi essa regra aqui que o Medvedev escolheu para usar contra o Rune e por isso ele conquistou o seu primeiro Masters no Cyber. Gostou dessa dica? Até o próximo vídeo.